Está conosco Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon de São Paulo. O nosso assunto é o escândalo da contaminação de bebidas alcoólicas com metanol. Orsatti, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos aí do Band News. Pelo que eu soube, o Procon criou um canal para denúncias de bebidas. A gente tem recebido muitas mensagens, né, de pessoas reagindo ao que ocorreu, porque se tem algo que é meio ecumênico na cidade, são depósitos que vendem bebidas de procedência bastante suspeita. E o Procon criou esse canal para denúncias, Luiz? Exato, Megali. Ele decorre do gabinete de crise que o Estado de São Paulo criou com relação a essa questão, envolvendo várias frentes, inclusive policial, de saúde e a questão do consumidor. Então, o consumidor, caso tenha informação ou desconfie que algum estabelecimento esteja vendendo, revendendo algum produto adulterado ou de origem duvidosa, ele pode e deve fazer uma denúncia no nosso site, é o .sp.gov.br. Essa denúncia será averiguada por nossa diretoria de fiscalização. Eventualmente, vamos efetuar uma diligência, seja, enfim, só com a gente, a nossa equipe, ou com a vigilância sanitária, com a autoridade policial, a fim de averiguar preliminarmente a questão da procedência dos produtos que estão sendo expostos à venda e, eventualmente, podemos interditar de maneira cautelar esse estabelecimento, segregar o produto, separar aquele produto que há uma desconfiança, e encaminhar esse produto para laudo junto ao Instituto de Criminalística. Uma ação coordenada envolvendo não só o Procon, questão de autoridade policial, segurança pública e também vigilância sanitária. Luiz, tem uma dúvida muito frequente entre os nossos ouvintes aqui, que é a seguinte, se referindo a meses atrás, em que eventualmente identificou sintomas muito parecidos, e aí as pessoas começaram a suspeitar, olha, aquilo que eu tive lá atrás, o que meu conhecido teve lá atrás, possivelmente foi uma intoxicação por metanol. E aí com casos graves, inclusive, não é? É claro que isso é um processo de investigação, envolve outras autoridades, mas para aquelas pessoas que têm um histórico recente, inclusive, e que só agora se deram conta de que talvez tenham sido vítimas disso, elas também podem procurar o canal de denúncias do Procon, mesmo não sendo um caso de hoje, de ontem, de algum tempo, mas que só agora despertou a atenção dessas pessoas? Sim, eu acho extremamente importante. Por quê? Porque essa porta de entrada desse estabelecimento, seja de hoje ou um fato pretérito, pode ainda continuar sendo alimentado por uma destilaria, né, clandestina. Lembro que esses estabelecimentos é a porta final, é aquele contato direto com o consumidor, por isso é importante termos essas informações, porque com isso a polícia poderá investigar toda a cadeia e eventualmente chegar numa produção clandestina. Então, consideramos fundamental questões ainda que pretéritas para serem encaminhadas em investigação. É uma boa pergunta essa. Chegou de Do ouvinte, Ney, né, Sheila? e aos ouvintes, esse assunto aqui tem mexido muito com os nossos ouvintes e com toda razão. O Ney mandou uma pergunta. Onde eu consigo comprar sem medo? Para valer, bebidas sem risco, nos supermercados, é seguro? Olha, o estabelecimento ele deve sempre garantir a procedência daquele produto que ele está expondo à venda. Então, o consumidor ele deve sempre procurar estabelecimentos que são fiscalizados, que são formalmente instituídos. Então, em tese, claro, um supermercado formalmente instituído, aí ele deve garantir a sua procedência com relação a esse produto. O consumidor, ele pode, claro, consultar aquele fornecedor que ele tem o costume de fazer sua compra e solicitar que aquele estabelecimento comprove a procedência, enfim, garanta de alguma forma a procedência daquele produto. E o consumidor, claro, ele tem sempre a razão com relação. Caso ele tenha dúvidas com relação à procedência daquele produto, ele deve, enfim, a recomendação é que ele não faça a compra, não faça o consumo daquele produto. Posso pedir para que a gente repita o modo para se denunciar um local onde essa bebida suspeita é vendida? Como é que o consumidor faz para entrar em contato com esse canal do Procon de São Paulo? Basta entrar no nosso site, que é o procon.sp.gov.br. De início já vai ter o atalho para o recebimento
dessas denúncias para a gente avaliar essas questões. E aí, para todo tipo de denúncia de outros também produtos, porque a gente recebeu mais cedo aqui uma mensagem de ouvinte dizendo como a fiscalização está mais rígida a respeito das bebidas, né? Sobre essa venda das bebidas, outros produtos também acabaram entrando, e ele falou sobre uma apreensão de mel falsificado ou batizado ou pirateado, sei lá como é que a gente pode classificar, na região central de São Paulo, e que esse é um assunto que está circulando também de forma bem intensa no centro. Será que a partir dessa ação o PROCON vai acabar também direcionando a fiscalização para outros produtos que podem estar sendo pirateados, enfim, batizados, né? E há canais para isso também, Luiz? Olha, o PROCON tem um canal permanente de recebimento de denúncias. O que nós criamos aqui foi um link específico para o recebimento de denúncias com relação a essa questão das bebidas destiladas. De qualquer forma, basta o cidadão entrar no nosso site, não nesse link específico, bebidas destiladas, tem a parte do consumidor, é só entrar e lá vai ter o link de recebimento, enfim, de oferta de denúncias, e lá o consumidor pode fazer a denúncia com relação a este e outros itens também. Vocês já perceberam um aumento no número de denúncias, Orsatti? Esse é um assunto que a gente está completando uma semana, né, do escândalo. Esse é um assunto que tem mobilizado a população? Ainda não verificamos um grande aumento com relação a denúncias, porque, enfim, acreditamos que a resposta que estamos dando à sociedade tem, de alguma forma, tranquilizado, mas é por isso que agradeço o espaço para fomentar a divulgação desse canal de denúncia. Afinal de contas, o consumidor é o nosso melhor radar, ele sabe exatamente onde ele pode averiguar, fazer o seu consumo, e ele é nossos olhos, podendo nos ajudar com relação a esses estabelecimentos que, eventualmente, ainda estejam fazendo qualquer tipo de revenda de produtos adulterados. A gente tem buscado trazer aqui muita orientação para os nossos ouvintes, então procurar os estabelecimentos mais conhecidos, que sejam uma referência, com os quais você já esteja habituado há muitos anos, ou você conhece ali o dono, né? Já tem essa relação, desconfiar dos preços muito baixos, como a gente tem falado aqui. Agora, também tem havido uma orientação das autoridades para que as pessoas observem a apresentação ali das embalagens, lacre do produto, o rótulo desalinhado, desgastado. Agora, muitas vezes a gente está falando de algo que é servido já no copo. E aí, para o consumidor, fica muito difícil conseguir fazer qualquer tipo de identificação. Deve-se recomendar uma mudança de procedimento, seja para o consumidor, seja para os próprios restaurantes, inclusive acrescentando aqui, convido os ouvintes a participarem. Eu já fui a 2 restaurantes nessa semana aqui que pararam de servir bebida destilada, né? Não servem mais, pelo menos temporariamente. Essa é uma mudança de postura que a gente já pode aguardar de outros bares e restaurantes. Qual é a orientação nesse caso? A orientação é muito clara. O consumidor que não tenha segurança da procedência daquele produto, não faça o consumo. Bebidas que utilizem, enfim, parte de produtos e você não está verificando aquela garrafa, recomendamos não fazer o consumo dessa bebida. Claro, agora por isso que nós temos atuado junto às associações de bares, restaurantes, hotéis, etc., para que eles também não possam ser prejudicados. Então, aquele bom fornecedor que comprou de uma revenda, distribuidora legítima, que esta garanta a rigidez daquele produto, ela pode, de uma maneira proativa, demonstrar, afixar, por exemplo, as notas fiscais daqueles produtos. Isso já dá uma segurança maior ao consumidor. Mas, claro, damos sempre aquela recomendação. Consumidor, se você não tem garantia da procedência, não verificou o lacre, enfim, não está visualizando aquele produto, recomendamos, por hora, não fazer o consumo desse produto. Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do PROCON de São Paulo, muitíssimo obrigado pela entrevista. Um bom fim de semana para o senhor. Muito obrigado, nós agradecemos e seguimos à disposição. Obrigada, bom dia. Agora são 10h15.